Fala galerinha, tudo beleza? Tudo tranquilo? Vamos dar continuidade às análises do campeonato santareno de xadrez clássico. Já chegamos na quarta rodada, já ultrapassamos aí a metade do torneio. Nós vamos acompanhar aqui na mesma dinâmica dos vídeos anteriores, beleza? Tudo certo? Na partida de hoje, você vai ver somente eles. O Raikson Andrade com 1.791 de rating contra o José Vanderlei com 1.800 de rate, sendo seu primeiro torneio nesse ritmo juntamente ao clube. Então, sem mais delongas, vamos para a nossa partida. Raikkonen começou com ele, peão E4. José respondeu com E5, Raikkonen cavalo F3, José cavalo C6, bispo C4 pelo Raikkonen e o cavalo F6 pelo José Vanderlei. E aqui nós temos novamente uma estrutura de italiana que leva, digamos, ao Fegatello, que exatamente foi o que o Raikkonen buscou na partida, né? Pela segunda vez, já tivemos aí um outro momento no vídeo dele contra o Markson, onde começou com uma Petrov e depois virou uma Fegatello. Porém, aqui eles foram direto para a Fegatello. Então, chegando aqui, o José respondeu com D5, até aqui tudo normal, peão toma o peão, e aqui veio cavalo toma peão de D5, considerado uma imprecisão nesse momento, porque aqui ele cai no golpe do Fegatello. É exatamente a intenção de jogar esse cavalo em G5. Tá certo que você mexe também, né, 2 vezes na mesma peça, e acaba atrasando um pouco o desenvolvimento, mas você já está criando ataques. Então essa imprecisão ela acontece pelo fato de que o que vem a seguir é exatamente o estudado, que é o cavalo F7, que ele ataca a dama e a torre ao mesmo tempo. Então, nesse lance, é um dos segmentos, né, do Fegatello. Mas o real correto nessa situação aqui é você jogar o cavalo em A5. Isso é uma variante onde você gambita o peão central, você joga o cavalo para atacar o bispo e segue-se da seguinte maneira: bispo cheque, peão em C6, peão toma peão, peão toma peão, dama F3. E aqui, se brancas jogam dama F3, negras têm duas opções que são bem jogáveis também, tá, pessoal? Que seria entregar a torre, tomar o bispo e entregar a torre, uma troca de qualidade, e ainda segue-se com esse desenvolvimento, tá? Ou ainda jogar bispo em B7, trazendo mais uma defesa para essa diagonal. E aqui nós teremos um bispo B4, A4, um bispo E7, roque, D3, C5, dama F5, bispo C6, cavalo C3. E aqui nós temos um jogo bom para as brancas com essa variante. Tranquilo? Porém, foi jogado cavalo toma D5, né, cometendo a imprecisão. E nós tivemos aqui o Fegatello entrado no fígado do jogador das negras. Ele tomou, que senão ele perde uma das peças. E aqui teve dama F3, complementando, né, o seu ataque. Por isso que ele deu o cavalo. E veio com o rei E8. Esse rei E8 aqui é um erro grave, tá? Pois é que ele perde a oportunidade de ter assim, uma defesa a mais na sua peça central, ali o cavalo em D5. E aí ele trazendo essa peça, o jogo poderia correr de uma maneira um pouco equilibrada, mesmo com o rei no centro do tabuleiro. E poderia seguir com o rei em E6, que é a saída mais comum. E poderia vir com o cavalo C3, né, trazendo um novo ataque ao cavalo D5. Vem agora cavalo de 100 B4, trazendo esse ataque para o duplo. Depois vem o roque. Aí vem peão em C6, trazendo mais uma defesa. Peão D4, abrindo o centro, já trazendo alguns problemas. Caso esse peão saia da casa central, vai entrar torre, vai vir um ataque provavelmente bem forte para cima daí. Aqui o jogo ficaria um pouco vantajoso, porém uma leve vantagem material, né, para as
negras. Mas assim, esse erro grave foi jogado para E8. Depois disso, o Raikson tomou o cavalo em D5. E aqui veio o cavalo D4, né? Trazendo esses ataques, em vez de parar o negro, tá atacando a dama, tá atacando o peão em C2. Porém, ele deixou para o mate, né? Deixou livre, tem dama e tem bispo atacando F7, e o rei não tem casa segura e não tem ninguém defendendo ela. Aí, nesse caso aqui, nós tivemos um erro grave para as negras e veremos já o final da partida, correto? Então, vamos nessa. Perdão, antes de ver que a gente poderia ter ido para o final da partida, o que o negro deveria fazer já que o peão de D5 foi tomado, né? O correto era vir dama F6, propondo ali a troca. A posição das negras já não está muito boa, né? Porque se escolhe uma outra casa, a gente vai ver daqui a pouco o que pode acontecer. A melhor escolha nesse momento é jogar em dama F6, porque defende já a casa de C6 à distância. Tá, beleza? E aí poderia seguir com o bispo toma, cavalo cheque, peão toma, dama E2, já recusando a troca, já propondo depois o roque, né? Olha só, se dama resolve jogar, se negra resolve jogar dama em outra casa, tipo a casa de E7, ele vai acabar perdendo aquela torre de A8. Ah, como? Bispo toma, peão toma, bispo tomou com cheque, tá? Vale ressaltar. Se resolve jogar o bispo em D7, vai perder uma outra peça e pode ser que o jogo já fique igualado. Não, perdão. Então, se negras resolvem jogar dama E7, essa defesa não é boa porque acaba deixando a torre de A8 cair depois da seguinte sequência. Bispo toma C6 cheque, peão toma C6, dama toma C6 e qualquer das duas defesas, né? Ou dama ou os bispos para D7, a torre de A8 vai estar caindo. Beleza? Mas ele jogou dama. Perdão, ele jogou o cavalo em D4 e aqui nós veremos o mate. E o que aconteceu? Não teve mate. Jogou dama em H5. Poxa, era só jogar dama F7. Mate. Mas de acordo com o que eu conversei com ele, ele acabou percebendo apenas o que ele fez de errado depois que o adversário jogou peão G6, que ele notou o erro, né, que ele tinha acabado de cometer. Inclusive, ele disse que comentou com o adversário, disse, poxa, eu acabei de perder uma oportunidade de te ganhar dando mate. Aí o adversário respondeu, né, perdeu, agora já era. Então é isso, perdeu a chance, foi jogado peão G6 e aqui tomou um peão G5, atacando a torre e atacando o rei, dando cheque. E ainda, né, atacando o cavalo. Faltou essa setinha bem aqui. São 3 ataques em 1. Porém, para que você não perca nenhuma dessas peças, você precisa defender com a dama. Porque a dama dele está cravada e não pode tomar nem o cavalo e nem a torre de H8. Então, nesse caso, vai ter que trocar. E depois, Raikkonen jogou bispo B3, que é considerado aqui uma imprecisão, porque ele acaba deixando a oportunidade do adversário tirar o seu par de bispos, né? O correto aqui para ele, para conseguir manter o seu par de bispos, era jogar bispo E4, que já também trazia a defesa para a casa de C2, e ele jogaria bispo F5, trazendo mais um ataque, e aí sim, trocaria peça igual por peça igual, né? Bispo por bispo, estamos tudo tranquilo, e depois joga rei D1 para defender a casa de C2. O rei já tinha sido movido, então tem que jogar para E7 para conectar suas torres e assim seguir a partida. Mas foi jogado bispo B3, depois foi jogado bispo F5, trazendo mais um ataque naquela diagonal até C2. D3 defendendo tudo e agora sim acabaram o par de bispos das brancas. Bispo C5, roque, rei D7. Bispo E3 propondo ali uma troca para as negras. Negras recusam com bispo D6. Cavalo C3,
peão em B6, cavalo E2. Aqui, brancas acabam cometendo uma imprecisão, porque ela acabou perdendo um tempo e em poder também trazer um certo ataque ao par de bispos das negras. O jogo agora, em número de peças, encontra-se igual, apenas vantajosamente com 2 peões para as brancas, mas são 2 peças menores e 2 torres para cada lado. Foi jogado C5 depois de cavalo E2, torre em A4, torre de H em E8, torre de F em A1, peão A5, cavalo C3, rei C6, peão D4, um erro grave das brancas, porque deixou o peão de C2 totalmente indefeso, com a chance de um certo contrajogo para as negras, certo? O correto aqui era jogar cavalo E4, tentando mais uma vez trocar o cavalo pelo bispo e atacando, e deixando, no caso, o ataque mais tranquilo, porque se troca ali no centro o bispo de Casa Clara, o objetivo é mantido, não é verdade? E aí é jogado o bispo E5 para trazer o ataque em B2. Aqui nós temos uma situação. Depois desse bispo E5 trazendo esse ataque, o negro está querendo retornar ao jogo. O que acontece? Tem que jogar a torre voltando para a casa de A2. Por quê, né? Por que eu não posso jogar somente o peão em C3 e deixar tudo tranquilo? Bom, porque jogar esse peão, você vai acabar debilitando um pouco mais a sua posição e você vai deixar o adversário tomar a iniciativa, jogando torre de A em D8, atacando esse peão central. E daqui por diante, qualquer decisão errada pode ser complicada para o jogo. Quer ver? Olha só. Jogou torre D1. Bispo tomou o cavalo. E aqui tem problemas para as brancas. Tendo vários problemas. Inclusive, se tomar direto, leva mate, né? E se tomar de torre, cai numa outra armadilha, que é bispo toma em H2, rei toma, torre toma, e se retomar, a torre de D1 está caindo. Então, o correto seria deixar ainda voltar a torre. Porém, né? Isso se o cavalo fosse jogado para E4. Mas como foi jogado em D4, negras deveriam ter feito o bispo toma C2, já trazendo uma busca, né, de igualar o número de peões. E aí retornava para torre de A4 para A3, protegendo seu peão. E aqui, brancas teriam esse ataque triplo. Então, o melhor lance para as negras naquele momento era tomar aqui e forçar o jogador de brancas defender esse peão de B3. Pois é, mas José não resolveu tomar o peão em C2 e tomou essa troca em D4. E Raikkonen veio com o bispo em D4, cometendo aqui um erro grave, que ele já permite a entrada do bispo de Casas Claras negra entrar em C2, e ele vai atacar depois a casa de B3, e isso tudo pode estar se tornando alguma dor de cabeça para o jogador das brancas em procurar defesa para essa ala da dama. O correto, o jogador de brancas aqui era tomar torre. Então, depois de bispo D4, José jogou bispo em C2, tomando em C2. Aqui não é considerado, né, um erro ou uma gafe ou até uma imprecisão, mas brancas teriam entrado em problemas caso negras jogassem peão B5. Teria que voltar para A2, depois viria com ataque novo ao cavalo, cavalo vai para A4, bispo toma em C2, rei em C1, e ali rei em B5, e o jogo das negras estaria bem melhor, porque não pode tomar o bispo no C2, né? Senão estaria levando mate. Porém, foi jogado, o bispo tomou o peão, né? Trazendo o ataque ali em B3, torre C4 cheque,
rei em B7, que é um erro grave, pois as negras poderiam até defender de uma maneira contra-atacante, e poderia vir com bispo C5. Depois dessa troca, iria o cavalo para A4, aí bispo toma em B3, torre C5 chegue, e aqui volta para retornar a defesa, que senão o mate pode chegar em seguida, né? Se mantém, por exemplo, somente aqui, atacando o bispo, ele pode trocar aqui e cai no mate. Então, depois de rei B7, considera sem precisão, foi jogada cavalo B5, mantendo esses ataques. Foi feita essa defesa bispo C5, bispo toma, o bispo toma o bispo de C5, depois bispo negro toma peão de C3, e aqui nós vamos ver uma certa bagunça, digamos assim, porque tem muitas peças atacadas. Cavalo cheque, na D6, rei C6, torre C3, peão toma o bispo de C5, cavalo toma torre de E8, torre toma cavalo de E8, torre toma bispo em B3, peão em A4, né? Se a torre de A1 toma o peão, vem mate em E1. Foi jogado torre em H3, peão H5, torre F3, torre E6, trazendo defesa na fileira 6, H3, dando um suspiro por rei, G5, perdão, já levando seus peões para cima, torre toma em A4, torre E1 cheque, rei H2, peão G4, H toma, torre de F em F4, torre em E2, peão em B4, rei B5, torre A5 cheque, rei B6, torre toma C5, torre B2, torre G5, já começou aqui a ameaçar a chegada do mate da escadinha, né? Rei C7, torre G6, rei D7, torre F7 cheque, rei E8, torre A7, torre toma F2, torre G8 cheque, torre F8 e torre A8 cheque. E nesse momento, o jogador de negras desistiu da partida. E aqui nós vamos partir para a precisão. A precisão que eles tiveram na partida, que foi a seguinte: o Raikson teve uma imprecisão, um erro e 3 capivaradas, tendo ali 84% de acerto dos seus lances. O José Vanderlei teve 2 imprecisões, nenhum erro e 5 capivaradas, tendo 77% de precisão dos seus lances. É isso aí, meus amigos. Essa foi a mesa 4, da rodada 4, entre Raikson de Brancas contra o José Vanderlei. Se você curtiu, deixe seu like, chame seus amigos para verificar e assistir a nossas análises, comentem, deixe suas sugestões, suas críticas, nos ajude a construir um canal para você, beleza? Até a próxima, valeu!